Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Peço desculpas pelo episódio ocorrido ontem, né? Alguma queda de energia e a nossa aula se tornou inviabilizada. Então, estou gravando essa aula aqui, né? Uma vez que a nossa prova será essa semana, então para fazer um pouco um resgate do exercício que eu postei para vocês no CIGA, que é esse que está aí, né? É apenas uma ideia, uma base, né, de como será a prova, né? A nossa prova será na sexta-feira. O, o, o tempo para fazer a prova é das 0 hora até as 23h59, né, da sexta-feira que vem. E quando você iniciar a prova, né, você tem 3 horas para concluir. Mas asseguro a vocês, são 10 questões, asseguro que é uma prova para fazer no máximo 30, 40 minutos. Só se você for muito lento, você vai chegar a 1 hora. Mas normalmente é 30 minutos, 40 minutos você consegue fazer a prova, né? Então, esse exercício é mais ou menos o modelo de como serão as questões. Serão todas elas objetivas, tá? Então, vou fazer aqui de uma maneira mais sintética, obviamente, o que seria a aula que ontem não foi possível fazer em função da queda de energia. Eu tinha passado esse exercício durante o dia, né, para que vocês tivessem acesso. Não sei quantos de vocês tiveram acesso a ele previamente. E durante a noite, a aula que não foi possível realizar, eu iria responder junto com vocês. Então, vou tentar fazer aqui, mas quem tiver dúvida ao longo da semana, quiser fazer alguma observação antes da prova, pode entrar em contato por e-mail, por telefone, da maneira que achar conveniente, ou procurar a monitora se quiser ter alguma, alguma dúvida que queira se prolongar um pouco mais, ela também pode ajudar. Tá bom? Então, deixa eu tentar iniciar aqui essa resolução dessa lista para que vocês tenham, repito, uma pequena base de como será a prova. Não quer dizer que as questões que estão aqui serão idênticas ou muito parecidas com a da prova, não. Mais ou menos nesse nível, vamos dizer assim. Tá? Uma ou outra questão aqui foge talvez um pouco, mas é mais ou menos nessa linha. Então vamos lá. Vejam que muitas das questões que eu coloquei nessa lista, que está lá no CIGA, são questões de concurso, de Enem, de momentos como esses. Né? Essa primeira questão, por exemplo, é do Enem, do Enem de 2011. Então vamos aqui para a gente tentar resolver. Ó. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela ONU, né, para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global. Uma contribuição maior que é do setor de transportes. Né? A gente pensa que o setor de transportes joga, né, na atmosfera mais poluentes de efeito de estufa do que os animais, né? E veja o que acontece aí, né? Em relação à pecuária. Os animais que eu me refiro principalmente à pecuária bovina, né? Quais são as alternativas, né? A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Quem é a resposta aqui, pessoal? Acho que todo mundo sabe, né? Essa pergunta aqui é bem simples, né? Metano, né? Metano durante o processo da digestão desses animais, né? O metano, ele ocorre em menor proporção na natureza do que o dióxido de carbono, mas ele tem um efeito muito mais danoso, muito mais potente do ponto de vista de efeito de estufa, né? Daí a sua grande contribuição. Então, essa seria de imediata a resposta que você iria marcar nessa pergunta. Não vai ser óxido nitroso durante o processo da ruminação, ele existe, mas não é esse o maior problema. CFC menos ainda, né? CFC não faz parte desse processo aqui. Óxido nitroso durante o processo respiratório, dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. Obviamente que a resposta aqui, acho que pouca gente erraria uma questão dessa, seria o metano. Então, observe, questão 2, né? Observe a tirinha seguinte. Então, aqui você tem uma tirinha aqui onde o Calvin, né? É um personagem muito conhecido aí de vocês, imagino, não sei, né? Pelo menos na minha geração conhece bem. Ele está lá no diálogo com a mãe dele e diz: oi, mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do sol e derreter a camada de gelo polar.
Claro que não vai estar aqui quando isso acontecer, mas eu vou. Belo planeta é esse que você me deixa. Aí a mãe diz assim, né? Retruca. Isso vem da criança que queria ir de carro se tivesse que andar mais de uma quadra. Aí o Calvin não deixa por menos. Ei, ninguém tinha me falado sobre as camadas de gelo, ok? Então essa é meio que uma brincadeira, né? Mas é só para chamar a questão. Em relação ao efeito estufa, mais uma pergunta sobre o efeito estufa, observe as seguintes proposições. Então tem 4 proposições e só 2 estão certas. Por que eu digo que só 2 estão certas? Porque todas as alternativas apontam apenas para 2 respostas corretas. Então, das 4, você já sabe previamente que 2 estão erradas. Então, a primeira alternativa é um fenômeno provocado pela ação antropogênica e que causa apenas malefício ao nosso planeta. Essa aqui facilmente se identifica como errada. Na verdade, atinge também os seres humanos, né? Então, essa prerrogativa aqui está equivocada. Vamos aqui para a segunda. O fenômeno provoca o aumento da temperatura média atmosférica como resultado do acúmulo de gás carbônico e outros gases, corretíssimo, né? A queima de combustíveis fósseis não emite gás de efeito estufa. Acabei de dizer aliás, eu não disse, né? Mas a queima de combustíveis fósseis, vocês sabem, né? Ela emite gás de efeito estufa, a exemplo do petróleo, né? Enfim, do próprio carvão mineral, até mesmo do gás natural também. Emite sim, claro, né? São responsáveis por grande parcela dessa situação em que nós estamos vivendo. Aliás, são os maiores responsáveis, né? A queima de combustíveis fósseis. Então, essa alternativa também está errada. Eu já sei de cara que a resposta correta é a D, porque a resposta A é 1 e 2, o 1 já disse que está errado, a B é 3 e 4, não é, a C é 1 e 3, não é, então seguramente é 2 e 4. Não tenho dúvida de que a 4 está correta, vamos ver. A absorção e consequente irradiação na faixa de infravermelho pelo gás carbônico provoca um aumento na temperatura atmosférica. Naquela videoaula que eu falo do aquecimento global, essa informação está colocada, não sei se vocês lembram da aula, onde eu apresento, inclusive, um gráfico onde aparece o planeta e as emissões de gases, onde essa informação é colocada quase que dessa mesma forma. Então, a resposta correta é a letra D. Sigamos. Questão 3. Sobre a preocupação com as questões ambientais, é correto afirmar que... Então, tem 5 afirmações e vamos ver quais delas ou quantas delas estão corretas, né? A primeira é: apesar do impacto causado pelo lançamento de bombas atômicas, o século XX foi isento de catástrofes ambientais. Essa informação não precisa raciocinar muito, ela está absolutamente equivocada, né? Claro que não foi isento, ao contrário, né? Foi exatamente o século XX onde isso se intensificou de maneira violenta, né? Item 2. A Conferência de Estocolmo, aquela que eu já falei nas primeiras aulas, né? Aquela que tem um histórico dos eventos que tratam da crise ambiental, está registrado em uma das nossas aulas, sobre o entorno humano, ocorrido em 1972, foi um encontro a portas fechadas, na qual os debates eram monopolizados por representantes do governo das nações que compõem a ONU. Na verdade, ele não foi a portas fechadas, pessoal. O evento, ao contrário, né, foi de portas abertas. A mídia tomou de conta, já divulgou aquelas informações, embora tenha ocorrido na década de 70. Governos e ONGs começaram a se mobilizar em torno das questões ambientais, etc., etc. Essa informação também, portanto, está equivocada. Então, já sei que a 1 e 2 estão erradas. Se a 1 e 2 estão erradas, eu já sei a resposta, pessoal. Porque as alternativas, 1 e 2 correta, não é. 1, 2 e 3 correta, não é. 1 e 5 não é. Pode ser essa, e essa daqui jamais será, né? Então, seguramente a resposta vai ser a letra D. Vamos conferir. A 3, a 4 e a 5 seguramente são afirmativas corretas. Posso dizer isso até sem ler, dadas as alternativas que estão postas para mim. Alternativa 3. A explosão de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki foi um dos fatores que levantaram questões importantes sobre quando as decisões humanas podem determinar o desaparecimento do homem, bem como de outras espécies no planeta. É exatamente uma das razões que
da ocorrência dos eventos sobre as questões ambientais, a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. A WWF é uma ONG, a gente já falou mais de uma vez sobre ela, né? Uma das aulas anteriores era exatamente sobre pegada ecológica e eu trazia material da WWF. E o Greenpeace são duas organizações ambientalistas de alcance internacional criadas para desenvolver projetos de conservação e educação ambiental e ações que visam pressionar governos e empresas a tomarem medidas de proteção ambiental. Corretíssimo, né? A alternativa 5, aliás, a afirmação número 5. Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro a ECO 92, um fórum de discussão que tratou de inúmeros problemas ambientais, todos nós sabemos disso. Mais uma vez, eu me reporto à aula sobre histórico ambiental. Portanto, a alternativa correta, sem dúvida, é a letra D, 3, 4 e 5 estão corretas. Afirmação 4, aliás, questão 4. O IPCC é uma das maiores redes globais de cooperação e coordenação de pesquisa sobre mudanças climáticas globais. O aquecimento global é uma das maiores preocupações desse vasto grupo de cientistas do mundo todo. Inclusive, tem brasileiros nesse grupo, brasileiros de destaque, inclusive dentro do grupo do IPCC. Considera as afirmações abaixo sobre as consequências do aquecimento global. Aí você pode dizer, professor, mas você está falando aqui em Kilimanjaro, não falou nada disso na aula. Tenha calma, vamos ler aqui a questão primeiro, né? Antes da gente se angustiar com o que está colocado. O Monte Kilimanjaro, na África, possui a Cordilheira dos Andes e da Cordilheira do Himalaia, provavelmente perderá a maior parte do seu gelo glacial nas próximas 2 décadas, né? Se você assistir aquela aula sobre aquecimento global e um vídeo que eu coloquei na sequência de uma matéria publicada no Fantástico, está lá na nossa playlist, faz menção sobre esse tipo de situação, né? Então, mesmo que você não saiba, essa informação tende a ser correta pela lógica do que está colocado, mas deixa ela, se você não tiver muita certeza, vamos deixar ela como mais ou menos certa, né? Mas ela está correta. Vamos seguir. A segunda afirmação. A intensidade dos ciclones tropicais correlacionada à elevação de temperaturas das superfícies do mar e em regiões tropicais aumentará. Lembra que está lá na aula também, né? O aumento da intensidade de fenômenos climáticos, né? Eu digo isso nesses termos naquela aula gravada sobre aquecimento global. Correta essa afirmação também. Então, a afirmação 1 e 2, provavelmente ambas estão certas, a gente já sabe que vai ser mais ou menos por aqui a resposta, né? Ou, já que não tem a alternativa 1 e 2, né? 3. Secas mais longas e intensas, particularmente nos trópicos e subtrópicos, como as regiões do Sahel, Mediterrâneo e África Meridional, oeste dos Estados Unidos, já estão sendo observadas e aumentarão de intensidade. Quais estão corretas? A 1, a 2 e a 3. Não se preocupe com essa questão, eu não vou colocar uma dessa na prova que tem informações que sejam muito, vamos dizer, detalhadas, que requerem uma leitura mais aprofundada, muito embora que eu fiz orientação de leitura sobre isso, mas uma questão como essa, nesses modos, não entraria na prova. Mas caso entrasse, muito provavelmente vocês não errariam essa questão, né? Elas falam de coisas muito lógicas, baseadas no discurso do aquecimento global, né? E lembre, é importante isso, né? Lembre que essa questão ela é enfática, ela se refere à perspectiva do IPCC. Se essa questão dissesse na perspectiva dos céticos, então as respostas não seriam exatamente essa, percebe, pessoal? Então, a alternativa sobre uma pergunta sobre aquecimento global em que expressamente se coloca a perspectiva do IPCC, desconsidere naquela pergunta, né, posições dos céticos. Então, essa aqui é uma prova de vestibular, percebe? Ó? Não dá para você questionar, se você estava fazendo esse vestibular em 2016 aqui, não dá para você dizer que essa questão estava errada ou enfim, não, porque ela está dizendo claramente que essa é a perspectiva do IPCC, percebem? Vamos seguir. Bom, questão 5. Lê o texto e responda. Pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão, nativa do Brasil, cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos secundários com ações antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional.
Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo de gerações. Veja que ele está contando toda uma história com termos aí mais técnicos, né? Essa questão seria um pouco mais densa, mas se você não se estressar, não é tão difícil compreender qual é a resposta dela, né? O uso do fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie o quê, pessoal? Olha aqui, fungicida. Vai acontecer o quê? Eles se alimentam de fungo, certo? As abelhas se alimentam de fungos. Essas abelhas sem ferrão que estão mencionadas nessa pergunta aqui. Controle de praga, acúmulo de resíduo, ampliação de espaço? Claro que não, pessoal. A resposta é essa, né? Redução da população, claro, né? A alimentação de fungo é o nicho ecológico dessa espécie de abelha sem ferrão que tá na questão. Se eu mato o fungo, eu estou matando o alimento dessa abelha, ela vai morrer. Redução da população. Tá claro, pessoal, qual é a resposta aqui? Então, mesmo que você não entenda muito de biologia de abelhas, se você não se estressar, uma questão dessa não tem como errar, tá bom? Vamos seguindo. Leia o texto, questão 6. Leia o texto e responda. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram os sobreviventes para a produção dessas enzimas, né? Para a produção dessas enzimas. A respeito do texto, o uso dessas leveduras modificadas, o objetivo é o quê, pessoal? Reduzir a quantidade de resíduo tóxico no efluente de lavagem? Não é isso. Eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. É isso aqui, pessoal? Desculpe, pessoal. O que vocês acham? Elevar a capacidade de clareamento do jeans? Não tem o menor sentido. Aumentar a resistência do jeans a peróxido? Também não. Associar a ação bactericida ao clareamento? Menos, não tem a menor lógica. Nessa alternativa aqui, pessoal, até passei batido, era uma pegadinha. É claro que a resposta correta é essa. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes de lavagem. Essas peroxidases vão servir para esse fim, né? Então, eles vão colocar essa situação das leveduras justamente para que haja uma redução da quantidade do resíduo à base de cloro, que é um dos maiores problemas da indústria têxtil, né? A indústria têxtil ela é conhecida pela emissão de seus efluentes, né? Em grande medida, é claro que hoje tem indústria têxtil super competente, que faz tem todo um cuidado no tratamento dos seus efluentes, né? Muitas são muito sérias, mas elas são conhecidas justamente pela emissão de efluentes. E aí essa iniciativa colocada aqui é exatamente para reduzir resíduos tóxicos no efluente dessas lavagens, tá? Eu fiz uma enrolada aqui com vocês aqui, mas é exatamente para ver se vocês compreendem qual é a lógica aqui. Então, essa a resposta seria a letra A, tá? Mesmo que você não entenda muito, repito, né, semelhante à questão das abelhas, mesmo que você não entenda muito de tratamento, de efluentes, etc., mas se você ler com atenção, vai chegar seguramente à letra A. Vamos aqui à questão número 7, pessoal. Questão número 7, essa é a mais fácil de todas, vou ler bem rápido. Este é o maior bioma brasileiro. Pronto, a minha acabou a questão. O maior bioma brasileiro é a Amazônia. Não precisaria mais ler mais nada, para mim acabou, né? Mas eu vou ler mesmo assim. Estima-se que existam 30 mil espécies de planta. A estimativa situa-se na região como a maior reserva de madeira tropical do mundo, sendo que entre os serviços ecossistemas está o fornecimento de madeira, borracha, castanha, peixe e minério. Seu principal rio corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. Qual a alternativa correta, pessoal? Sem direito à discussão. Amazônia, não tem o que discutir, mesmo que você não tenha rigores de detalhes técnicos como os que estão apontados aqui, mas há informações muito claras, né? O maior bioma brasileiro, produção de madeira, borracha, castanha, maior rio, enfim, deságua no Oceano Atlântico, e tem uma série de informações que não tem como errar
sobre biomas, né? Se eu colocar na prova uma questão sobre biomas, fatalmente será uma questão que dê alguma margem para que vocês entendam, mesmo que não tenha uma profundidade, porque não deu tempo da gente se aprofundar sobre isso. Aqui uma pegadinha boa nessa questão número 8, né? Aqui é a questão de pegadinha. Vamos lá, ó. Enem de 2020, talvez algum de vocês tenham feito esse Enem. Gralha do cerrado é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço, garganta preta, barriga e ponta da cauda branca. Alcança até 35 centímetros de comprimento. Contou vários detalhes, né, de descrição da gralha de cerrado até aqui. Aí vamos para aí segue aqui a questão. Ó. A espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis, ovos de outras espécies, de aves, etc. Além das características morfológicas do animal, foi o que a gente fez aqui nessa parte inicial, ó, características morfológicas. A descrição da gralha de cerrado diz respeito ao quê? Ó? A parte que está em azul é o que ele diz aqui, característica morfológica. Percebem? A descrição da gralha de cerrado diz respeito ao quê, pessoal? Ela é onívora e a sua dieta inclui isso e aquilo outro. Ao hábitat, ao ecótopo, eu não falei nessa palavra na aula nenhuma. Ao ecossistema, não. Ao nível trófico, talvez você fique confuso, mas não é nível trófico nesse caso. Nível trófico seria a sequência trófica, né? Onde ela se enquadra, ela é carnívora, o que ela é? Né? No caso aqui, ela é onívora. Não é isso. A resposta é nicho ecológico, pessoal. Lembra que eu disse a vocês que nicho ecológico entre aspas, a profissão daquela espécie? É o que ela faz, é o que é a sua função na natureza? A função na natureza dela é se alimentar de fruta, insetos, semente, etc, etc. É isso que está colocado. Resposta correta aqui, sem sombra de dúvida. Nicho ecológico é uma questão de Enem, pessoal. Em tese, né? Alunos de nível médio deveriam saber responder essa pergunta, mas a gente debateu bastante sobre hábitat, nicho ecológico e ecossistema numa aula específica. Outra questão também de vestibular. Veja que tem várias questões de vestibular e de Enem aqui. Só poucas as que eu inventei nesse questionário. Há espécies de insetos, como por exemplo o Aedes aegypti, em que machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto o macho se alimenta de frutas e outros vegetais adocicados. Veja que coisa interessante, não sei se vocês sabem disso, né? Essa informação que está sendo repassada aqui. O Aedes aegypti, o macho se alimenta de um jeito e a fêmea de outro. Se você for picado por um Aedes aegypti ou pela muriçoca comum, fique certo de que aquele inseto é fêmea. O macho não pica, no caso do Aedes aegypti e da muriçoca comum. Engraçado isso, né? Só a fêmea que se alimenta de sangue. É a informação que está colocada no enunciado, e ela é verdadeira. Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo hábitat. Ele diz que eles moram no mesmo lugar, no mesmo esconderijo, mesmo hábitat. Nichos ecológicos diferentes, a fêmea se alimenta de sangue e o macho se alimenta de frutas, etc, etc. Resposta correta, sem dúvida nenhuma, é essa. Ocupa o mesmo, a letra B, está errada, mesmo nicho, porém com habitat diferente? Não, diz que é o mesmo esconderijo. Ambos ocupam o mesmo nicho? Não, o nicho é diferente, um se alimenta de sangue e outro de fruta. São consumidores de primeira ordem, de segunda ordem, aqui é enrolação, né? Não tem o menor sentido. Resposta correta, letra A, para essa questão 9. Vamos para 10. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Região plana, preste atenção nas características do país. Chuvosa e com ventos constantes, dispõe de poucos recursos hídricos sem reservatório de combustíveis fósseis. Já eliminou alguma coisa aí, presta atenção. Não tem muito petróleo, não tem carvão mineral, né? Então ela é plana, então já chama atenção para algumas questões também. Por exemplo, uma hidrelétrica é mais difícil, né? Chove muito e tem ventos constantes. Aí a gente já tem um norte bem interessante para seguir nessas alternativas aqui.
De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é baseada em que tipo de energia? Dos biocombustíveis, por ter menor impacto ambiental, maior disponibilidade? Não. Solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favorável à sua implementação, não chove muito lá, também não tem tanto sol. Nuclear, por ter menos risco ambiental, menor risco ambiental, e ser adequado a locais com menor extensão territorial. Aqui é uma pegadinha, muita gente poderia marcar isso, né? Mas não é, né? Porque fala menor risco ambiental, não, tem risco ambiental e é elevado, né? Mas tem um certo sentido essa lógica que ela aponta na frente, mas a alternativa está errada. Mas vamos dizer que você deixa aqui um mais ou menos, né? Hidráulica, morreu, hidráulica jamais, né? Está dizendo que é muito plana. Hidráulica requer água em movimento, né? Para poder funcionar bem, que você possa fazer grandes reservatórios, que tenha declividade para que por gravidade aquela água tenha uma energia cinética que possibilite a movimentação de turbinas, não é hidráulica nesse caso. É claro que a resposta vai ser eólica, né, pessoal? Tem muitos ventos, está dizendo aqui no enunciado. Eólica, pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa, nem resíduo de operação. Letra E, se você estava com a dúvida da C, deixa a dúvida de lado. É a letra E, sem dúvida nenhuma, nessa alternativa. Essa questão aqui está mais para a terceira avaliação do que para a primeira, mas vale aqui para a gente entender um pouco onde a gente quer chegar, né? Eu acho que ela está mal colocada na disciplina, que essa questão fazia mais sentido na terceira avaliação, mas vale como exercício para a gente, tá bom? Questão 11, vamos ver a questão 11ª. O problema da poluição da água afeta muito a qualidade de vida de uma cidade, trazendo prejuízo da ordem social e econômica. A seguir são apresentados 2 processos que têm como intuito a despoluição de águas. Vamos lá, processo 1 e 2. Processo 1, tratamento de esgotos. No processo 2, tratamento de rios. Vamos ver qual deles é o que mais se adequa às alternativas. O de esgoto, vamos lá. O processo é estritamente biológico e aeróbio, no qual o esgoto bruto da cidade e o lodo ativado são misturados, agitados e aerados em unidades conhecidas como tanque de aeração. Após esse procedimento, o lodo é enviado para o decantador secundário, onde a parte sólida vai para o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Vamos para o processo 2. O processo 2 não é tratamento de esgoto, é tratamento de rio. O processo começa com a remoção mecânica dos resíduos sólidos carregados pelo rio e são adicionados agentes coagulantes. Então, veja bem, o rio está poluído, então eu vou usar coagulantes que agregam a sujeira, né? Após essa etapa, é realizada a microaeração, permitindo a flotação, a elevação dos flocos acima da superfície da água, facilitando a remoção. Imagina que vocês têm noção do que isso ocorre, né? De como se dá isso, né? Dependendo do uso a ser dado à água, ocorre a desinfecção do efluente. E aqui está a fonte dessa questão. Visando a manutenção da qualidade ambiental e de um determinado corpo hídrico, o processo mais indicado para atender o objetivo nosso objetivo, pessoal, vamos aqui ler qual é. É resolver esse problema aqui da despoluição das águas. Vamos lá. Letra A. 2. Ou seja, processo 2, o tratamento de rio. Dada a complexidade dos poluentes dos rios, por conseguir, dada a complexidade dos poluentes dos rios, pois consegue remover qualquer fonte poluidora. Bom, mas o rio, se já está poluído, poderia ter resolvido antes. Essa aqui não é uma boa ideia. Aqui é uma ideia que você resolve a consequência e não resolve antes, né? O rio já está poluído, já matou peixe, etc. Letra B. 1. Pois, apesar de ser complexo, e a gente sabe que né? Tratar esgoto não é uma tarefa simples, é cara. Tratar esgoto antes de chegar no rio impede novas cargas de dejeto. E aí o rio não vai ter tanto problema, porque eu estou tratando. Não dá para a gente uma quase certeza de que a resposta é essa, pessoal? Para mim fica muito claro que a resposta é essa, mas vamos seguir. 2 de novo, porque o rio poluído é tratado no seu próprio leito, e se o esgoto for despejado nele não causará problema. A C é mais louca que a A, né? Não tá correto. O D e o E marcam 1 também, mas vamos ver se as explicações são coerentes. 1, ou seja, tratamento de esgoto. Pois tratar o esgoto residencial recupera a qualidade da água, podendo servir para abastecimento residencial
De fato, serve, mas não é essa a explicação. A explicação não é essa. Até pode servir para alguma coisa, mas não é. E talvez não seja para, com certeza não será para consumo humano, etc. Mas essa explicação não corresponde ao propósito da redução de custos, né? Não é essa a ideia. Por ser menos complexo, está errado, é mais complexo, né? É mais complexo, tratar esgoto é mais complexo, mas é muito caro. De fácil implantação e de menor custo, não, o custo é altíssimo, pessoal. Uma extração de tratamento de efluente não é barata, né? Ela é cara, né? Ela reduz fortemente os impactos, ela é super bem vista do ponto de vista da certificação ambiental, por exemplo, mas não diga que ela é barata. Você está dizendo que está barata, sem alternativa aqui, seguramente está errada. Pois basta direcionar a rede de esgoto para a estação de tratamento. Não, não é essa a resposta, então agora não há mais dúvida. A resposta correta, pessoal, vai ser a letra B, tá certo? Vai ser a letra B. Para a questão 12. Aqui tem Mafalda, né? A nossa querida Mafalda do Quino. Quino era o autor da Mafalda, né? O criador da Mafalda, já faleceu, Quino. Mafalda diz assim: tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Aí Miguelito responde: a vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto e muito pasto. Depois a vaca vai para a cidade e a gente come ela. Pronto. Aí o fechamento do raciocínio da Mafalda quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Muito bacana essa charge, né? Marca a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Qual seria a alternativa correta? No Brasil, a maior contribuição de emissão de gases de efeito estufa está relacionada fortemente à agricultura e à pecuária, que juntos ultrapassam 70% das emissões nacionais. Pessoal, isso é muito importante. Não esqueçam isso, aqui é um bizu. Se fosse uma aula com slide, estaria aquele gatinho, tá certo? Não esqueça essa informação, porque esse aqui na prova possivelmente vai ter uma questão sobre isso. A contribuição do Brasil para a emissão de gases de efeito estufa em maior intensidade se dá tendo por referência a agricultura e a pecuária. 70% das nossas emissões advém dessas duas atividades, do desmatamento para fins de pecuária e da própria agricultura. Da emissão, elas são responsáveis pela maior emissão de gases de efeito estufa, muito mais do que a indústria brasileira. Não esqueça, essa informação ela é importante, essa alternativa sem dúvida nenhuma está correta. Eu vou ler as outras que sem dúvida estão erradas, vamos lá. O gado bovino emite metano por meio do seu trato intestinal, contudo esse gás tem baixa influência no efeito estufa. Não, ele tem alta influência no efeito estufa, tem alta influência. Né? Não é a maior de todas, mas tem alta influência. Então essa informação aqui está errada da letra B. Letra C, a forte industrialização brasileira é responsável pela maior parte da emissão de efeito estufa. Veja que essa alternativa C é claramente contraditória à alternativa A. A alternativa A está dizendo que a maior contribuição está na agricultura e na pecuária. Aqui está dizendo que é a indústria. Essa aqui está errada. Tá? A produção de pasto irrigado quase neutraliza a emissão de gases de efeito estufa de origem na pecuária pela fotossíntese realizada de forma nenhuma. Né? A produção de pasto do ponto de vista da contribuição para a emissão de gás de efeito estufa, é um dos maiores problemas. O gás metano é bastante prejudicial na parte superficial da atmosfera, dando a sensação de calor onde é produzido, mas por ser pesado, não atinge a atmosfera. É informação completamente louca, despropositada, totalmente errada. Resposta correta, pessoal, gatinho, pulo do gato, letra A, tá bom? Aí as questões que estão a seguir, pessoal, são questões subjetivas, a prova da gente será só com questões objetivas, mas eu trouxe aqui só para provocar vocês a fazer leitura, nem para vocês responderem não, tá? Só fazer leitura mesmo. A opinião sobre essa charge é muito bacana, né? Eu peço que vocês leiam ela posteriormente, aí ela pede que você opine sobre o papel dos países em desenvolvimento sobre a crise ambiental contemporânea, né? Qual o papel? Nos nossos fóruns tem uma pergunta sobre isso, não sei se vocês lembram, tem respostas muito boas de vocês lá, né? Dá uma lida no fórum da pergunta que fala sobre isso, pessoal. Da resposta que vocês mesmos deram. Muito boa
algumas respostas que estão ali e basicamente várias das respostas que estão lá seriam uma resposta 100% correta para essa pergunta aqui, tá? Mas repito, aqui é só para você fazer uma leitura mais em textos e na internet, no fórum, etc. Mas não terá questão, repito mais uma vez, não haverá questão subjetiva em nossa prova. E aqui outra pergunta subjetiva só para provocar a leitura de vocês, né? Porque algumas perguntas sobre isso podem cair na prova também. Para Braga, et al. 2014. Braga, vocês já sabem, eu já falei desse livro mais de uma vez. Introdução à Engenharia Ambiental, Braga e outros autores. Um livro importante, o capítulo 1 é bem pequenininho. Se puderem ler para a prova, é bacana. Os aspectos população, recurso natural e poluição formam um vértice de um triângulo do qual dependerá a qualidade de vida do planeta para gerações futuras. Neste sentido, aponta os aspectos mais relevantes de cada vértice. Né? Se vocês lembrarem bem, na primeira aula do capítulo 4, né, quando eu falo exatamente do tripé da crise ambiental, população, recursos naturais e poluição, a gente faz uma longa conversa sobre isso, né? Então, aqui tem várias maneiras de responder uma questão dessa, se a prova fosse subjetiva e tivesse uma questão assim, eu arrumaria da forma que eu vou dizer para vocês. Eu colocaria algumas coisas sobre população, sobre recursos naturais e sobre poluição, mais ou menos como foi feito na aula. Sobre população, eu colocaria a questão do aumento populacional, quase 8 bilhões de pessoas, e o quanto é difícil gerenciar isso do ponto de vista econômico, político, social, ambiental. O excesso da urbanização em países como o Brasil, eu falei sobre isso também, e isso interfere porque grandes cidades são difíceis de gerenciar, tem pobreza, tem problemas socioambientais, tem problemas de saneamento, poluição de rios, etc. Implicação nos grandes centros, espraiamento urbano, favelização, problemas de serviços sociais básicos, consumismo excessivo, desníveis sociais, tem um monte de coisa para falar sobre população. Sobre recursos naturais, aí você poderia colocar o que é recurso natural, né? Um insumo de que os organismos, populações, ecossistemas necessitam para a sua manutenção, né? Aquela divisão em renováveis e não renováveis poderia ser colocado aí, e os impactos relacionados a cada um deles. Uso sustentável dos recursos não renováveis, o papel do manejo sustentável dos recursos não renováveis, são coisas que você poderiam abordar numa questão, se fosse subjetivo, que não vai ser o caso na prova. ênfase na questão energética, são coisas que podem ser acrescentadas. E poluição, né? que é aquela ação que apenas os humanos podem fazer, ela é obrigatoriamente decorrente de ações antrópicas, nas características físicas, químicas e biológicas da litrosfera, da atmosfera e da hidrosfera, né? Que possa causar prejuízo à saúde, à sobrevivência, às atividades de seres humanos e outras espécies, ou ainda deteriorar materiais, né? E as consequências que a poluição tem, por exemplo, na questão do aquecimento global, né? Das mudanças climáticas. Hoje se usa mais a expressão mudanças climáticas do que aquecimento global. A necessidade de ter tecnologias mais limpas, cíclicas, né? Então, coisas que você poderia colocar. Mas, repito, né? Seria uma questão... Daria para fazer uma redação aqui muito grande, mas não vai haver isso na prova. Só peço que, se vocês puderem ler o capítulo 1 desse livro, o façam, porque é um capítulo também importante. Então, pessoal, esse exercício eu tentaria fazer na aula, que não foi possível pela falta de energia na minha casa, né? Peço perdão. E aí, como a prova vai ser na sexta-feira, eu resolvi a lista que eu mandei para vocês. Essa lista, obviamente, dá mais agora, né? Não precisa de enviá-la, não vale ponto, era só para você dar uma estudada. E era uma aula que a gente ia fazer meio que um debate sobre cada questão dessa, e não foi possível, né? Então, eu vou registrar essa aula agora como assíncrona, né? E na sexta-feira, né? A partir das 0h, vocês vão poder fazer a nossa prova, tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Mais uma vez, peço desculpa e agradeço. Um abraço.